Boa noite, povo de Deus. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Que maravilhoso estarmos aqui mais uma noite para adorar ao único digno, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E Ele já está neste lugar, fazendo na presença do Espírito Santo de Deus. Amados, eu estava aqui no finalzinho do louvor, enquanto a pastora Vera falava, a pastora Geni ministrava sobre a oferta. Estava com uma angústia, começou a me dar uma angústia, uma ansiedade, um aperto no meu coração. E aí eu comecei a falar com Deus em espírito. E eu falei, Senhor, o que é isso? Por que isso agora? Será que não é para eu pregar? Né? Agora, faltando alguns minutinhos para ser usado pelo Senhor. O Espírito Santo me disse que existem pessoas aqui nessa noite que estão com o coração cheio de ansiedade, medo, estão presos a um sentimento que traz angústia, medo, ansiedade. Desde o começo do culto, a ministração foi em cima disso. E o Espírito Santo de Deus está agora nesse momento para me usar, para dizer que cadeias estão sendo quebradas na sua vida, na sua casa, na sua família. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite que algemas, aguilhões que estão tentando aprisionar você, impedindo você de abrir a sua boca para glorificar, de orar, de buscar, de adorar. Alguma coisa que esteja acontecendo, uma luta, uma adversidade, porque todos passamos. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, descansa. Eu estou cuidando de tudo, aleluia. Assim diz o Senhor para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E sem mais delongas, para você que trouxe a palavra, a espada do cristão, do soldado de Cristo, abra no livro de Daniel, capítulo 6, aleluia, glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus vai nos livrar de covas emocionais, covas espirituais, covas financeiras, que vêm nos atribulando, tentando nos paralisar. O Espírito Santo de Deus vai nos livrar em nome de Jesus, assim como Ele livrou Daniel na cova dos leões. Glória a Deus. Capítulo 6, no livro de Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não trouxe a palavra, pode acompanhar ali na TV, no telão. Glória a Deus. A palavra diz assim: Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então Daniel, era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, aleluia. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel, a respeito do reino. Porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porque ele era fiel, aleluia, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei de seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei, Dario vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real
e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou escrito e o decreto. Vamos ler mais um pouquinho. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, o que ele fez? Ele saiu correndo? Ele ficou com medo? Não. Ele foi para a sua casa aí, com as suas janelas abertas. Ele não se escondeu. Em sua câmara que dava para Jerusalém, se abaixou sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Aleluia! Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assim assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante ao rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Aleluia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. Ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou a eles, trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Aleluia! E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu próprio sinete, ou o seu próprio anel, e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio, passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel disse: ó rei, vive para sempre, aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, aleluia. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel, tirassem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, aleluia, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados para dentro da cova dos leões. Eles, seus filhos e suas esposas, e os leões tiveram domínio sobre eles, quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegassem ao fundo da cova. E para encerrar, então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel,
pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode tomar o seu assento, aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno. Aleluia, que palavra maravilhosa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, meus amados. Acredito que muitos de vocês aqui já ouviram essa passagem, mas cada vez que eu medito nela, é impressionante como Deus ele revela algo sempre novo, porque Ele é assim, Ele é o Deus do novo, e Ele faz tudo novo, assim como Ele vai fazer algo novo na sua vida nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, aqui o Espírito Santo de Deus vai tratar conosco algumas reflexões e ensinamentos para nós alcançarmos as nossas promessas, as bênçãos, os milagres, livramentos. Nós temos que ter uma conduta exemplar, um caráter exemplar. E assim eu posso dizer que o Daniel, ele é exemplo disso. Quando os homens, os príncipes, presidentes, essas pessoas que quiseram tramar contra a vida de Daniel, eles se posicionaram para fazer o mal, para pecar, tramar contra a vida de Daniel. Daniel, ele não negociou os seus princípios, os seus valores. Quando Daniel soube que haveria esse decreto, que aquele que adorasse a um outro Deus, a não ser o rei, por 30 dias, Daniel ele não se acovardou, ele não se intimidou, ele não negociou os seus princípios, os seus valores. E aqui já está uma chave importante, que muitas vezes, ou muitas das vezes, nós encontramos, se nós não fazemos parte disso, nós encontramos no nosso meio, principalmente na igreja, pessoas que negociam seus princípios, os seus valores, por causa de cargos, por causa de ministérios, por causa de posição. Ah, se eu não tocar, se eu não pregar, se eu não falar, se eu não servir, se eu não fazer alguma coisa, eu vou embora da igreja. E sai falando mal do pastor, da liderança. Se os irmãos aqui, se um não olha para a cara do outro, não se cumprimentam, pronto, já é motivo de fazer birra, de fazer bico, de trocar os princípios, seus valores, por causa de pouco. Mas o Daniel aqui nos ensina que independente daquilo que nos for tratado como decreto, nós vamos preferir sempre estar e buscar a presença de Deus. Por mais que o mundo lá fora, ou o próprio inimigo diz, para você não vai dar certo. Você não vai dar certo. As coisas para você já deram errado. Você é um fracassado. O laudo médico disse para você que você está doente e essa doença não vai se curar. O advogado diz para você que a tua causa lá na justiça é uma causa perdida. Há um decreto estabelecido humanamente ou pelo próprio inimigo sobre a sua vida de que as coisas não vão dar certo. Hoje eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo de Deus diz para você: você é meu escolhido. As coisas desse mundo não são maiores do que o meu poder de fazer tudo novo na sua vida. Aleluia! Aleluia! Mas não negocie os princípios. Não negocie os valores. Se as coisas estão difíceis, se a luta que você está passando está te aprisionando, tentando te colocar numa cova, e Deus não te livrou dessa cova, saiba que Deus está com você na cova. Saiba que você está com Deus nessa luta. Ele não te abandonou.
Ele não se esqueceu de você. E você vai sair mais do que vencedor, porque você é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E muitas vezes, amados, nós entramos nessas situações, não porque estamos em pecado, nos encontramos em pecado. Muitas das vezes, Deus permite que nós entramos em certas situações, lutas, adversidades, covas, não porque nós estamos em pecado, fazendo coisas erradas. Muitas vezes Ele permite porque Ele está nos tratando, Ele está nos forjando, está nos amadurecendo. E você pode ter certeza, meus amados, que tudo que você está passando aqui é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Você não está passando por isso à toa. Assim como a pastora Vera diz, Ele não poupou o próprio Filho. A palavra de Deus vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Cristo já venceu o mundo. Essa doença, esse problema financeiro, o problema no casamento, o problema na sua área sentimental, com os teus filhos, no seu trabalho, faculdade, escola, no seu ministério, onde quer que seja que você esteja passando, essa dificuldade, essa luta, essa adversidade, não é maior do que o poder de Deus para fazer você vencer. Deus é maior do que qualquer outra coisa que esteja servindo de luta para você. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. E só é aprovado quem passa pela prova. É simples. A matemática de Deus é simples. Se você está passando pela prova, igual a música diz, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está com você. Muitas vezes Ele não vai te livrar das covas ou das fornalhas, mas Ele vai manifestar o seu poder lá dentro, para mostrar que Ele é capaz, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Ah, aleluia, meus amados, aleluia, aleluia. E não foi diferente na vida de Daniel. Daniel estava fazendo tudo certo. Ele orava 3 vezes ao dia. Às vezes você se encontra nessa posição. Ora, jejua, busca, vem na campanha, faz a campanha, sai da campanha, entra em outra campanha. E essa luta não acaba, essa luta não passa, essa dificuldade não termina. Meu Deus! Calma. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite, calma, eu ainda estou no controle, eu ainda estou no barco, eu ainda estou na direção, eu ainda estou no comando, aleluia! E você pode ler de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Hoje você se encontra aqui nessa noite, mas lembre-se de quantas bênçãos, quantos livramentos, que Deus já concedeu para você estar aqui nessa noite. Você acha que Ele não tem poder para te livrar, para te abençoar, para conceder esse milagre que você tanto busca, que você tanto precisa e tanto ora pedindo a Deus? Mas calma, Deus está te preparando, Deus está te tratando, Deus está te forjando e você vai sair mais do que vencedor, mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Tenha calma, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra também vai nos dizer que quando Daniel escuta esse decreto, ele vai imediatamente para sua casa. Ele não se esconde, ele não se omite, ele se posiciona. Ele vai e continua perseverando, ele continua insistindo a sua vida de oração. Ele ora 3 vezes ao dia, com a cabeça inclinada a Jerusalém. Era um costume da época dos judeus fazerem isso. E ele se preparou para quando veio a adversidade, quando veio a luta, ele já estava buscando, ele já estava orando. Aleluia, meus amados. É o contrário de muitas vezes que nós, eu até me incluo nessa, de que nós fazemos. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade,
É aí que nós corremos para debaixo das asas poderosas do Senhor. Mas nós esquecemos de orar, esquecemos de buscar. A nossa irmã Lu falou que os dias estão mais cansativos, parece que as lutas estão maiores, estão mais, a sobrecarga está potencializada. Nós estamos a cada dia mais cansados, desanimados. Isso é espiritual, isso é bíblico. Mas, amados, como ela disse, foi muito usada por Deus, nós não devemos parar, não devemos desanimar. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos na luta, quando nós estivermos passando pela dificuldade, nós já vamos estar preparados, nós já vamos estar abastecidos, alimentados. E é assim que Daniel fazia, era o segredo de Daniel. Ele não se omitia, ele não se escondia, ele ia e buscava mais ainda. Se alguém vinha e ameaçava com um decreto, dizendo que vai ser preso, vai ser morto, é aí que eu vou buscar mais, é aí que eu vou adorar mais, é aí que eu vou me consagrar mais, é aí que eu vou me doar mais. Eu não vou murmurar, eu não vou me esconder, eu não vou falar palavras de maldição, eu não vou mais desistir, abandonar, não. Eu vou me posicionar, porque eu sei que o meu Deus, Ele não me abandona, e com Ele eu sou mais do que vencedor, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E a palavra vai continuar dizendo que quando aqueles homens eles descobrem que Daniel pecou, errou, feriu ali o decreto, a lei, e aí Daniel ele é acusado. E o rei, ele tenta ainda por muitas vezes, por um dia inteiro, a palavra vai dizer, que ele tentou livrar Daniel, achar alguma brecha naquele decreto, naquela lei. E ele não consegue. Então Daniel, ele é lançado à cova dos leões. E aí o rei vai dizer assim, aleluia, glória a Deus. O Deus a quem tu continuamente serves. A palavra é bem clara, ela fala desse jeito. Continuamente serves. Glória a Deus. Porque Deus, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso posicionamento com Deus não deve ser só nos momentos bons, quando tudo vai bem, quando tudo está legal. A nossa conduta, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa renúncia, o nosso devocional, a nossa consagração tem que ser constante, diário. Porque a nossa fé, a nossa fidelidade em Deus, antes dela ser honrada, ela vai ser provada. A nossa fidelidade em Deus, antes dela ser honrada, ela vai ser testada. Na primeira luta, na primeira adversidade, no primeiro muro que para na nossa frente, muitas vezes a gente tende, sair correndo, a não vir mais na igreja, a parar a campanha no meio do caminho, a esquecer que somos marcados pelo sangue, a abrir a nossa boca para murmurar, a blasfemar, a questionar a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, meu Deus, aleluia. Nós temos que ter um caráter irrepreensível, meus amados. Nós temos que ser constantes, porque se Deus fizer, ou se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. E quanto mais você se busca a Deus, mais você se entrega, mais cheio dele você fica. Aleluia! E aqui, meus amados, vai dizer que o rei, ele foi para sua casa, para o seu palácio, desesperado, inquieto. Ele não conseguia dormir, até jejuou. Um rei ímpio, mas que ali começou a ser tratado o caráter do rei também. O rei perdeu o sono, se desesperou, começou a jejuar, não teve lá os seus banquetes, as suas músicas, as suas festas, e ficou lá desesperado, inquieto, esperando amanhecer. olha que engraçado. Quem que era para estar assim, desesperado, inquieto? Quem que foi lançado à cova?
Fala comigo, Daniel. Era para Daniel estar desesperado. Foi ele que foi condenado. Foi ele que foi lançado à cova. Mas foi o rei que ficou desesperado. Mas como assim? Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Ah, meu amado, quem está ligado com Deus, quem está com intimidade com Deus em dia, com relacionamento em Deus em dia, não vai se desesperar, não vai se desesperar, não vai ficar preocupado com o que está passando à sua volta. Lembra de Jesus? Jesus descansava, o mar revolto, quase derrubando, destruindo o barco. E Jesus fazia o quê? Ele dormia, porque ele sabia quem que estava no controle. E você fica perdendo noites em claro, com insônia, desesperado, ansioso, preocupado. Meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar esse boleto? Meu Deus, e essa cura que não vem? Meu Deus, e esse dinheiro que acabou? Ai, meu Deus, esse vício que me aprisiona. Ai, meu Deus, a minha família, meu casamento, meu trabalho. Meu Deus, descansa. O Espírito Santo de Deus diz para você, descansa. Eu estou contigo. Descansa. Eu estou no controle. Descansa. Mesmo que você esteja sendo lançado à cova dos leões, eu vou enviar o anjo para tapar a boca dos leões. E você vai sair ileso. Descansa! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Descansa, meus amados, descansa. Aleluia! Já estou encerrando. O rei corre até a cova dos leões. E aí ele diz com essa palavra: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões. Aleluia, Jesus. E a resposta de Daniel, glória a Deus. Ele diz: ó rei, aleluia, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está enviando o anjo para tapar a boca dos leões que estão aí gritando na sua mente. O medo, a dúvida, a incerteza, a falta de fé. O medo de não dar certo. A dúvida de se será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Como vai ser o meu amanhã? Deus está enviando o anjo para silenciar esses ruídos que impedem você de descansar no Senhor. Deus está tapando a boca dos leões nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero encerrar aqui, meus amados. Glória a Deus. Lembra que foi feito um decreto para que a vida do Daniel fosse cessada, ceifada. Agora, eis que há um novo decreto. Deus está escrevendo um novo decreto para a sua vida. Aleluia. Depois do milagre, o rei estabelece um novo decreto. E sela com o seu anel. O anel naquela época representava autoridade, validade, proteção, pertencimento, filiação. Algo que era irrevogável. Quando um rei falava e depois disso ele selava com o seu anel, uma carta, uma declaração, o que fosse, aquilo agora se tornava irrevogável. Assim, isso se aponta para Jesus. Havia um decreto de morte, havia um decreto de condenação eterna para mim e para você. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça, do reino, da presença de Deus. Aleluia. Mas na cruz, aleluia, foi na cruz que Jesus
mudou o decreto ao derramar todo o seu sangue, marcando as 4 pontas. Ali, o decreto que antes era de morte, passou para a vida. Que antes era de condenação, agora era de salvação. Que antes era de distanciamento, agora era na presença do Pai. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus está mudando decretos aqui nessa noite, aleluia! Para você que é marcado pelo sangue, todo decreto que o homem, que o inimigo tentou estabelecer na sua vida, de morte, de falência, de fracasso, de miséria, hoje o Espírito Santo de Deus está invalidando esse decreto de destruição e está colocando um decreto novo, está escrevendo o teu livro no livro da vida, está te enchendo de poder, de graça, de unção, de ousadia, está derramando agora sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, as bênçãos de Deus que Ele tem preparado para nós. Aleluia! Deus é o único capaz de mudar decretos. E nessa noite Ele está colocando o decreto de vitória sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir porque é para Deus, é para Jesus, é para o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei, meus amados, qual é a cova que você se encontra nessa noite. Pode ser uma cova financeira, física, alguma doença. Pode ser alguma cova emocional, espiritual, ministerial, na sua família. Saiba que se Deus permitiu que isso acontecesse, é para que você saia desse processo. Você não vai morrer nesse processo, pode ter certeza. Você não vai parar nesse processo. Você não vai permanecer nesse processo. Daniel, ele entrou na cova, mas ele saiu da cova. Porque quem estava com ele é o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Você não vai morrer. Você não vai perder. Você não vai esmorecer. Você não vai vacilar. Porque Deus te fortalece. E saiba que Daniel saiu de lá mais fortalecido, mais abençoado, mais cheio da graça, da unção e mais honrado. E é assim que vai acontecer na sua vida. Tudo que você está passando nesse momento é para te fortalecer, é para te amadurecer, é para te forjar, é para te moldar, é para te preparar para lugares ainda mais altos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor, glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade.